Colossenses capítulo 1, nós vamos ler versículos 26 e 27. E diz assim a palavra de Deus: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, visita nosso coração nessa manhã. Senhor, renova a alegria, Senhor, de servir a Ti, ó Pai. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Primeiramente, eu queria agradecer aos irmãos o apoio e as palavras de carinho e conforto que recebemos nesse momento difícil. Eu peço que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, essa carta de Paulo é considerado uma das cartas da prisão. Existem algumas cartas do apóstolo Paulo que foram escritas num momento difícil da vida de Paulo, da sua experiência com a palavra de Deus. Um momento de perseguição, de retaliação, de prisão, muitas vezes de açoites, como Paulo relata a sua experiência com o Evangelho, nas perseguições, às vezes que ele teve que fugir, apedrejado, chicoteado, lançado em prisões, em situações difíceis. Mas a palavra nos fala que nessas situações Paulo louvava e glorificava o nome de Deus. E se preocupava com as igrejas que se formavam naquele período. Essa carta, ela foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo, 60, 61, e foi justamente num período em que os irmãos colossenses passavam por uma situação difícil. A história nos relata que nesse mesmo período ocorreu nessa região um terremoto que veio a destruir toda a cidade. E os irmãos viviam nesse período difícil fisicamente, e também dentro da igreja também havia algumas dificuldades que precisavam ser retiradas de dentro da igreja. Nós não sabemos exatamente quais são essas dificuldades, a carta não relata exatamente. Mas o que a carta de Paulo aqui deixa claro é que estavam sendo introduzido dentro das igrejas algumas heresias, algumas doutrinas que retiravam a divindade de Cristo. Estava sendo introduzido ali o misticismo, muitas vezes as fábulas judaicas, como o próprio Paulo classifica, o judaísmo entrando dentro da igreja. Também havia um movimento chamado platonismo, que era a filosofia humana substituindo a palavra de Deus, e isso estava começando a entrar dentro da igreja, embora que a igreja dos Colossenses, Paulo vem afirmar que eles estavam firmes no Evangelho, mas essas coisas começavam a querer entrar dentro da igreja. E Paulo, então, nessa carta, ele vem reforçar a pessoa de Cristo nessa caminhada, ou no Evangelho,
qual o significado de Cristo, o que era Cristo nessa nova religião, né, nesse novo evangelho que começava a ser propagado pela face da terra. Era uma congregação nova. Então Paulo ele vem reforçar, né, o que Cristo significava nesse evangelho. O que Cristo significava para cada um daqueles que haviam aceitado a palavra de Deus. E a pergunta que nós fazemos: o que Cristo representa para nós, para cada um de nós? O que Jesus Cristo representa nesse evangelho que nós seguimos? Qual é a representatividade que Cristo tem? Muitos por aí dizem que Cristo foi um profeta. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos: que dizem os homens que eu sou? Então os discípulos vão ali perguntar ao povo o que Cristo significava na vida deles, e eles diziam: Cristo é Elias reencarnado. E o Cristo é um dos profetas. Ainda hoje, 2000 anos, quase 2000 anos depois, nós vemos que muitos homens, se dizendo religiosos, evangélicos, têm a mesma percepção de Jesus do que aquele povo no tempo do Senhor Jesus. Muitos dizem que Jesus é um anjo, outros dizem que Jesus é um profeta, mas nós que temos uma experiência com Deus, que dizemos nós que Cristo é? Pedro vem responder para nós: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o enviado, o Messias, aquele que foi enviado para morrer no nosso lugar. Paulo aqui, nos versículos anteriores, principalmente no versículo 15 desse mesmo capítulo, Paulo vem dizer que o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O povo naquela região estava acostumado com os deuses visíveis, as imagens de esculturas, quantos deuses cada um deles adoravam, mas agora Paulo estava apresentando um Deus invisível, mas um Deus real e vivo, que mora no coração de cada um dos seus servos. Então aquilo era uma novidade para eles, e Paulo então vem reforçar o que é Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E esse texto aqui muitas vezes nos confunde, por causa da palavra que foi usada como primogênito. Primogênito é o primeiro filho. Mas nesse texto aqui, Paulo estava dizendo que Jesus Cristo é o principal, é o que está no primeiro lugar em toda a criação. Que lugar você tem dado ao Senhor Jesus na sua vida, no seu coração? Jesus, ele é a primazia na nossa vida. É o primeiro em todas as coisas. É o nosso primeiro pensamento. É o Senhor Jesus. Ele é o principal, é o príncipe de toda a criação. Nós um dia fomos criação de Deus. E Jesus Cristo está sobre cada um de nós. Um dia fomos criatura de Deus. Hoje nós somos filhos, gerados pelo Espírito Santo, aceitos diante de Deus como filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus precisa estar em primeiro lugar, ele precisa ser a primazia. A palavra que foi usada como primogênito, como o nosso irmão Rodrigo até falou no estudo mais cedo, algumas palavras precisam ser melhor colocadas segundo o que está no original. A palavra original no grego aqui é protos, é o superlativo, é aquilo que não há nada maior, não há nada antes do Senhor Jesus. A palavra nos fala que ele é desde o princípio, e todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Nós fomos criados por ele. Ele nos criou à imagem e semelhança do Pai.
para a glória e louvor dele. Paulo vem reforçar esse significado do Senhor Jesus na vida dos seus servos, para combater essa heresia que começava a querer entrar dentro da igreja, dizendo que o Senhor Jesus era um profeta, ou dizendo que a filosofia humana dos grandes pensadores da época poderiam levar o homem à salvação, ou poderia ser a solução para o homem. E Paulo vem apresentar que a solução é Cristo, porque Ele é o príncipe, o principal de todas as coisas, de toda a criação. E nesse contexto, então, é que Paulo vem falar de um mistério. Hoje nós temos algumas denominações aí falando a respeito de mistério. Eu descobri um mistério na palavra de Deus, ou Deus me revelou um mistério. Meus irmãos, cuidado com os mistérios revelados. A palavra de Deus, ela é muito clara. A palavra de Deus, ela não deixa sombra de dúvidas. Deus, ele disse que nele não há tropeço, porque Deus haveria de deixar uma palavra cerca de 2000 anos e um segredo escondido para ser revelado agora a um grupo específico ou a uma pessoa em especial. Se depois de quase 2000 anos da palavra de Deus, depois de tantos estudiosos da palavra de Deus, tantos servos dedicados a essa palavra, hoje você vem me dizer que foi revelado um mistério para você que nenhum dos antepassados, nem na igreja primitiva, nem aos apóstolos, nem aos grandes pregadores da época, não foi revelado, mas foi revelado a você. Com certeza você está errado. Com toda certeza. Porque a palavra de Deus, ela não deixou nenhum mistério. O mistério que havia já foi revelado e está explícito para todos os homens conhecerem. O mistério, o capítulo 26, o versículo 26 que nós lemos, o mistério que esteve oculto, esse é o passado, não está oculto mais. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos santos. Esse mistério esteve oculto. A alguns poucos foi revelado. Aos profetas foi revelado. Mas eles não tinham a dimensão exata de Cristo e de seu ministério. Não tinham a dimensão exata do que o Senhor Jesus estava a fazer, do plano de Deus para a salvação da humanidade. A palavra nos fala que antes eles viam como que por sombras. Eles tinham uma ideia aproximada, mas a plenitude do conhecimento de Cristo eles não tinham. Mas foi revelado quando Cristo veio ao mundo. Isso foi revelado aos santos, esse mistério. Então, na palavra de Deus não há mistério que já não esteja sido revelado e esclarecido pela própria palavra. Paulo, aos Coríntios, ele diz: aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os seus servos, para aqueles que o amam. Mas no versículo de baixo ele fala: mas a nós foi revelado. Muitas pessoas usam esse versículo para dizer que Paulo estava falando da eternidade. E não é verdade, porque a palavra de Deus nos fala que João viu a glória de Deus. Então o olho de João viu. Esse texto está falando especificamente do Senhor Jesus. A nós foi revelado o Senhor Jesus. O nosso privilégio é grande. Nós somos uma geração privilegiada
porque nós temos a dimensão exata do Senhor Jesus, o que Ele significa para nós, e do plano de salvação de Deus para a nossa vida. A nós nos foi revelado o que aos profetas, o que a Moisés, a Abraão e a tantos outros não foi revelado, a nós tem sido revelado pela palavra de Deus. Grande é o nosso privilégio, somos bem-aventurados, felizes na presença de Deus. Basta nós dedicarmos à palavra de Deus e os mistérios serão revelados pela palavra de Deus. E que mistério é esse que Paulo estava falando? É que Cristo em vós é a esperança da glória. Esse é o grande mistério da salvação. Cristo em vós. Meus irmãos, nós temos que buscar a presença de Jesus na nossa vida. Essa expressão Cristo em vós é algo muito profundo. O que Paulo está dizendo é que o nosso testemunho, aquilo que nós fazemos, precisa ser de acordo com Cristo. Quando nós nos apresentamos diante de Deus em oração e dizemos, eu vou a Ti em nome do Senhor Jesus, meu irmão, nós somos representantes do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus vive em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Nós somos um povo que vivemos de esperança, mas não é esperança vã. A nossa esperança está no Senhor Jesus. E a palavra nos fala que Ele é fiel e verdadeiro para cumprir a sua palavra. Nós esperamos um dia estar na glória com o Senhor, participar deste momento maravilhoso, um momento eterno na nossa vida, onde nós estaremos face a face com o Salvador, onde nós estaremos à luz daquele que nos criou e que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Cristo em vós. Esse é o grande mistério que os servos de Deus do passado não tiveram uma dimensão, embora eles foi mostrado como sombra daquilo que haveria de vir. Nós temos o privilégio de participar do que veio, de Jesus enviado. Nós temos esse grande privilégio e de saber que Cristo tem feito morada no nosso coração. Cristo em vós. O que nós entendemos aqui é que nós só participaremos da glória de Cristo se Cristo viver em nós. Se nós tivermos a mesma experiência que Paulo teve e a mesma experiência que Paulo passou ali para a igreja primitiva, nós precisamos ter essa mesma experiência. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida agora é Cristo. Eu preciso ser um representante de Cristo. Quando as pessoas nos olharem, as pessoas precisam ver que não somos nós, não é a minha palavra, não é a minha atitude, mas é a palavra de Cristo na minha boca, é a atitude de Cristo no meu corpo. Cristo vive em mim. Temos aqui duas colocações: Cristo está vivo e habita em mim. E outra colocação é que a vida que eu vivo é a vida que Cristo coloca em mim para que eu viva. É o testemunho, são as palavras, é aquilo que os homens veem em nós. Os homens precisam ver em nós Jesus Cristo. Nós precisamos ser diferentes, nós fomos chamados para ser diferentes. Não fomos chamados para ser iguais ao mundo. Nós somos chamados para ser diferentes, para fazer diferença e para influenciar pessoas através do Evangelho, através da palavra de Cristo, através do seu Espírito Santo. Se nós tivermos essa experiência, nós participaremos da glória. Então, essa esperança de um dia estar com Cristo na glória, essa esperança é renovada no nosso coração. Que nós possamos
a todo momento, buscar essa experiência. Cristo em vós. Cristo na minha vida. Mudando todo o meu comportamento. Mudando tudo aquilo que é meu, que é próprio do homem. A nossa renúncia. Nós renunciamos a nós mesmos para viver a vida que Cristo quer em nós. Que essa seja a nossa oração. E é algo difícil, renunciarmos a nós mesmos. Muitas vezes nós vemos as pessoas dizendo, eu sou assim. Cristo quer mudar. E você precisa ser mudado para que Cristo possa fazer morada na sua vida. Enquanto nós não renunciarmos àquilo que nós somos, aquilo que nós gostamos, os nossos trejeitos, às vezes a nossa forma truculenta de contestar alguém, nós precisamos renunciar. Às vezes o nosso modo de falar, as palavras que saem da boca do servo de Deus, precisam ser palavras que são agradáveis, que edificam. A palavra de Deus diz que em todo tempo sejam alvas as vossas vestes. Em outra parte diz que as palavras da vossa boca sejam agradáveis diante de Deus. Então nós precisamos viver esta vida, uma vida que demonstra que Cristo está em nós. Tem feito morada, tem feito... a palavra de Deus diz que Cristo habita em nós. E o habitar é muito mais do que morar. O habitat é algo natural de uma certa espécie. E quando nós falamos que Cristo habita em nós, é porque o nosso coração, ele precisa ser um local natural para que Cristo habite. E somente através do Espírito Santo é que vai mudar essa natureza, porque o natural do homem é ter uma vida levada ao pecado, mas quando o Espírito Santo vem e transforma, o nosso coração passa a ser um habitat para Cristo habitar. Passa a ser um local onde Cristo tem o prazer de estar, de agir. Nós precisamos ter essa experiência, Cristo em vós. De todas as palavras que nós dissemos, se ficar apenas essa guardada, Cristo em vós, já terá valido a pena o nosso tempo aqui, nesta manhã. O tempo que nós dedicamos ouvindo essa mensagem, quem sabe pela internet. Se ficar apenas essa palavra, Cristo em vós, esperança da glória. Quando Cristo habita em nós, nós temos uma esperança e uma certeza. Um dia estaremos na glória com o Senhor. E aqueles que foram antes de nós reencontraremos ali. Bendito é o nome do Senhor. Que nós possamos pedir a Deus que não retire de nós o Espírito Santo, que nos guie e nos dá direção, e que Cristo possa fazer morada em nós, que nós possamos ser um habitat para Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E que Deus nos abençoe na sua palavra. Cristo em vós, esperança de um dia estar com Ele na glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.